Maravilha, Gabriel. Seja bem-vindo ao podcast Sempre em Alta, essa série de lives que a gente retomou. Fazia algum tempo que eu estava inativa nessa série de lives, onde eu faço com alguns dos meus alunos que estão apresentando os melhores resultados implementando o método. E eu quero conhecer um pouco da sua história, né? Nas nossas mentorias, eu sempre destaco que antes de vocês entrarem no programa, mesmo depois, que a gente realmente não está interessado em passar um login, uma senha, você se vira, a gente quer acompanhar esses resultados, essa trajetória. Você está tendo um resultado excelente. E eu quero saber um pouquinho dos bastidores, ver como é que foi seu começo, tudo mais, conhecer um pouco dessa jornada. Seja bem-vindo, tá? Tá certo. Maravilha. E, Gabriel, você está falando de onde nesse momento? Tá falando do estado? Cidade? Isso, estado ou cidade, como você ficar confortável em me falar. Tô de Sergipe, Aracaju. Ô, beleza. Deve estar frio aí hoje, né? E nada, tá quente. Tô brincando, tô brincando. A frio é aqui no Rio Grande do Sul. Aqui o negócio fica complicado Ah, nessa época do imagino. ano. E, Gabriel, me conta um pouquinho aí, como é que você me conheceu? De onde é que saiu? Ah, eu comecei no ano passado a investir em renda fixa Uhum, e meu primo começou a me contar sobre a renda variável e aí eu comecei a pesquisar sobre. uhum, Aí o Google, né? O Google consegue ver quase tudo que a gente pesquisa. E aí quando ia para o YouTube começou a aparecer uns anúncios, né? De várias uhum. pessoas que ofertavam cursos e, e eu me interessei pelo seu, comecei a acompanhar, vi aquelas aulas que antecedem as inscrições, achei muito interessante o projeto e aí eu entrei. Show. Maravilha. Você entrou na turma 22, que foi em janeiro, né? Isso, isso, janeiro, fevereiro, né? Show. E antes do programa, você só investia em renda fixa? Só, só. Só renda fixa. O que te deu segurança, assim, de você começar a investir na bolsa quando você encontrou o método, quando você começou a assistir os meus vídeos e tudo mais? Qual foi a Eu, virada-chave, assim? eu, a virada de chave? Eu entendi que no projeto, né, na carteira Magar que você criou, ela tinha um sistema de contrapesos que me fazia me sentir mais seguro do que só investir em ações. Até porque, quando eu comecei a pesquisar sobre, eu via que cada banco, cada instituição financeira tinha as suas carteiras e eles mudavam os ativos quase toda semana, quase todo mês, e aí eu não sentia segurança em investir em uma coisa que está o tempo todo mudando freneticamente. Queria algo que eu pudesse individualmente escolher e ter a segurança de que eu estava fazendo uma escolha boa, pelo menos, e Uhum. que eu não precisaria ficar trocando. E que ela, mesmo que ela caísse, eu tinha um contrapeso para subir no lugar. E foi exatamente o que eu encontrei no seu projeto. E aí eu decidi acompanhar. Poxa, que legal. Foi justamente a ideia das anti-ações mesmo. Uhum, E isso. sabe que isso é um negócio assim, muito incipiente no Brasil e que nos próximos 3 anos isso não vai virar consenso, mas eu acredito que daqui 5 anos vai virar. Porque Sério? no exterior, porque assim, no exterior, se a gente for pesquisar, depois você joga no Google, hedge funds. O que Uhum. são os hedge funds? São as anti-ações. Só que no Brasil você pode até entrar no site do INPE, lá tá lá a marca registrada no meu nome, anti-ações, né? Isso é um Uhum. nome novo que eu dei para algo antigo. Algo que existe há muito tempo no exterior, tem mais de 4 trilhões de dólares investidos em hedge funds. Só que no Uhum. Brasil está começando a surgir os primeiros hedge funds agora. E não tá indo para o varejo. Os hedge funds estão surgindo, eles vão para investidor qualificado, como é nos Estados Unidos. Essa estrutura, Sim. né, das anti-ações, isso até eu não explico todas as origens, eu foco mais na implementação para ter resultado no programa, mas a gente vê hedge funds nos Estados Unidos desde a década de 70. E tem 4 trilhões. Se você for pensar na riqueza global, hoje gira na casa de 400 trilhões. Então, pelo menos 1% de toda a riqueza global está justamente em estruturas similares à que a gente usa. Só que no Brasil, a gente vê um desenvolvimento muito pequeno do mercado ainda, né? A gente tem 2% da população investindo, então é um caminho muito mais superficial e o que eu busco trazer é justamente um aprofundamento. Você já testou, parece que está dando Uhum. certo, a gente vai conhecer um pouco Ah, mais dessa história. uhum. E o que fazia com que você não investisse em renda variável? Era justamente essa questão da possibilidade de perder dinheiro? Você tinha algum outro problema, alguma outra coisa que passava na nossa cabeça que fazia com que você tomasse a decisão de só investir em renda fixa? Quais eram os principais problemas assim que você via Uhum. para investir na bolsa antes de chegar no método?
Eu comecei na renda fixa, mas eu comecei em poupança quando era pequeno. Eu sempre acumulei bastante, de pouquinho em pouquinho eu acumulava e ia colocando na poupança. E minha família, ela entendia que era uma forma segura de economizar. E depois eu passei para o CDB-LCI, que tinha uma rentabilidade um pouco melhor. Mas todo mundo aqui achava que era, como você mesmo disse nas aulas, um jogo de azar, né? Uhum. Algo com sorte. E aí eu ficava sem querer entrar, né? E eu não conhecia muito sobre também. Não cheguei a pesquisar muito. Comecei a pesquisar mais no ano passado mesmo. E meu primo começou a me mostrar as coisas que ele investia e tal. Pediu para eu pesquisar sobre FIIs, sobre ações. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Mas até então eu não conhecia nada sobre. Era totalmente distante do meu Uhum. conhecimento. E aí eu fui atrás quando eu descobri. Show. Então, logo que você começou a pesquisar, os algoritmos ali fizeram a gente se Foi, encontrar e aí você foi, já. Que maravilha, que jóia. foi E sim. você teve alguma dificuldade assim na hora de começar a implementar o método? Alguma barreira, alguma dificuldade na implementação de alguma coisa? Ou foi mais tranquilo, foi mais leve? Não, achei que foi mais tranquilo. Eu, talvez, dificuldade para conseguir fazer os aportes numa quantidade de ações mínimas, para poder não ter muita variação. Mas Uhum. foi mais isso mesmo. Não teve Mais uma questão da uma. jornada mesmo no começo. Foi, Uhum. sim. Poxa, Até legal. pegar o jeito de escolher as ações, escolher as coisas. Mas quando eu entendi a forma que eu deveria escolher cada uma, eu segui adiante. Fluiu mais tranquilo. Isso é normal, né? É que nem você vai aprender a dirigir, né? Pô, Uhum. hoje tem carro automático, mas É, sem carro automático você vai apagar várias vezes. É normal do processo. Depois fica normal aquele processo de fazer a baixa e tudo mais, né? sim, sim. E como é que você se sente hoje ao investir, assim, pensando no Gabriel antes que investia sua renda fixa, via sua rentabilidade lá num certo ritmo, mas talvez você se Uhum. sentia bem com aquilo. E como é que você se sente hoje investindo? Hoje eu já consigo ver muito tempo no futuro, planejando algo muito mais distante do que eu poderia só com a renda fixa. O tempo todo está mudando a taxa e eu não saberia se em algum momento eu conseguiria realizar algum sonho. E agora eu sei que eu posso manter algum um nível de rentabilidade que possa me fazer realizar esse sonho no futuro. E começando desde agora, ainda mais fácil, né? Poxa, legal. E é bom a gente destacar, né? Uma coisa que você falou que clarou na minha cabeça agora. O rendimento da renda fixa você não controla mesmo. Quem controla é o Uhum, governo, né? Mais diretamente a figura do Banco Central. E uhum, a gente tem a inflação oficial do país. E muitas vezes a nossa inflação é muito maior que a inflação oficial do país. É porque a inflação sim. oficial leva em consideração alguns pontos que a nossa vida é diferente. Até estava conversando isso com os meus mentorados da mentoria Lince, em que o peso, por exemplo, da educação, o quanto varia a educação, tem um certo peso no índice oficial da inflação. Mas tem um mentorado lá que tem 3 filhos. Para ele, o peso da educação, da variação do preço, é muito maior do que o Sim. que aparece na inflação oficial. E subiu bastante os preços das mensalidades das escolas e tudo mais. Então, a inflação em geral da nossa vida é maior do que a inflação oficial do país. Não por uma maquiagem, mas simplesmente porque lá você pega uma grande média, né? E às vezes a nossa vida tem uma característica diferente. Então, às vezes, na renda fixa você não consegue nem bater a inflação. E quando você vem para a renda variável, pode ser que seu resultado seja péssimo se você não tiver mecanismo de hedge, se não tiver Sim, sim. anti-ações. Mas se você tem essa estrutura que dá essa segurança, esse contrapeso, eu anotei essa palavra aqui, gostei muito dessa palavra que você usou, contrapeso, acaba que você consegue ter essa previsibilidade de resultado. E depois na gravação a gente vai colocar o print que você mandou para a gente do resultado, e é lindo ver o seu resultado, porque a gente consegue ver toda a variação do índice Bovespa ali, Sim, e depois sim. consegue ver a sua carteira, assim, que claro, tem oscilações para Tem baixo, as tem a sua oscilações. volatilidade normal de Uhum, curto prazo, mas você vê assim um caminho maravilhoso quando uhum. a gente foca ali nos horizontes de tempo maior, né? E agora a gente entra numa pergunta que eu quero te fazer. Que resultados o programa te ajudou a conquistar até esse momento? Quanto que está mais ou menos a sua rentabilidade? Quando estão os seus ganhos? Quando que você montou efetivamente a sua Magar? Só para a gente ter uma dimensão de resultado e Sim. tempo, assim. Montei efetivamente,
Porque foi ali no final de janeiro, 29 mais ou menos, foram as inscrições, né? Foi bem no Isso. finalzinho de janeiro. Uhum. E aí o fevereiro todo e março até mais ou menos metade, eu já fui vendo as aulas e implementando. E atualmente eu acho que ela está em 22 ponto alguma coisa, se não me engano. Tem Por essa cento? por cento. Teve uma queda agora em agosto, né? Que Uhum. tá, acho que há muitos dias caindo, mas ela continua quase parada. Porque as ações estão despencando, mas eu continuo tendo as anti-ações subindo de antemão. Não chega a subir muito mais, ela sobe bem devagarzinho nesse momento, mas é uma coisa de curto prazo mesmo. Não tem Uhum. como as anti-ações também valorizarem muito nesse momento, elas vão aos poucos, né? Mas Uhum. eu continuo ali subindo, pouco em pouco, mesmo nesse mês aí. Poxa, maravilha. Então, ó, você montou em março, fevereiro barra março, Uhum. estamos em agosto, 6 meses, 5 meses, você está com 22% de rentabilidade. Poxa, Uhum. parabéns. Mérito seu, tá? A gente se esforça aqui para passar o conhecimento, mas a implementação é sua. Esse mérito é seu. Parabéns pelo resultado. E essa questão das anti-ações é assim mesmo que acontece. Até você vai ver com o passar do tempo, pode analisar. No curto prazo, o que acontece? Quando as ações valorizam, a gente tem a carteira valorizando junto. E as Uhum. anti-ações, por ter um peso geralmente menor do que a das ações, o que acontece? Vai puxar até a sua rentabilidade a depender um pouquinho para baixo, porque elas podem ter uma correção. No momento em que tiver uma queda nas ações no curto prazo, que é o que está acontecendo agora no mês de agosto, o que vai acontecer? A sua carteira vai ficar parada. E aqui está o grande ouro. Vai ser tipo uma É, exato. escadinha. Dá o impulsionamento escada, impulsionamento degrau, degrau. E qual é o grande ouro, né? Você lembra eu comento muito, né? O principal ensinamento do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, é nunca perca dinheiro. É a regra número 1 dele. E regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Por quê? Porque quando eu tenho uma perda de 50%, por exemplo, eu tenho que rentabilizar 100% para voltar para o 0 a 0. Isso é um jogo matemático que muitas vezes a gente não percebe. Então, se eu consigo frear a queda, simplesmente estagnar no momento que está caindo, eu consigo ter uma baita vantagem, porque eu não preciso rentabilizar para caramba depois para recuperar. Aí, com o passar do tempo, se a gente efetivamente tiver um ciclo de queda nas ações, aí sim que as anti-ações vão disparar e aí Sim. elas vão levar a carteira. Mas no curto prazo é bem isso. Dá para ver os dentes, né? Você tem uma valorização, tem um dentinho nessa rentabilidade. Valorização, um dentinho e assim vai indo. E esse é o propósito no curto prazo mesmo. Tá tudo certo. Uhum. Hoje você, olhando assim esse período de tempo, você consegue perceber que você lucra tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa? Você entrou, estava um período de desvalorização, né? Sim. Ali no fim Uhum. de março começou um período de valorização. Agora, você comentou, o índice Bovespa está caindo, mas a sua carteira está parada, porque você tem outros investimentos valorizando. Você consegue Uhum. perceber na prática que você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Consigo, sim. Abriu mesmo, inclusive porque a gente escolhe individualmente, né, os ativos. Então, quando olha, por exemplo, em abril ali, o Ibovespa caindo e eu tive em abril, acho que foi 3%, 3 vezes mais do que o CDI, por exemplo. Nos Uhum. meses seguintes, até 4%, 4, quase 5%. E o menor mês foi julho, que inclusive caiu um pouco, eu acho, o Ibovespa também. E ainda assim Uhum. foi maior do que o CDI, foi 1,5, 1,3, 4, assim, por aí. Então eu percebo Show. sim que enquanto está caindo, mesmo assim eu estou tendo alguma rentabilidade. Mesmo que não seja tão grande quanto nos meses anteriores, eu continuo subindo, Uhum. somente com a Não caindo estabilidade junto, do não mercado caindo agora. junto é o lucro, né? Se você ficar É, parado, já tá ótimo tá para não participar ótimo. da queda. Tá Mas sim. que joia. E você conseguiu perceber uma rentabilidade da sua carteira de ações superior à do índice Bovespa? Consegui, com certeza. 3 vezes É mais, notável, quatro né? vezes mais. É. Olha aí que maravilha. Isso é notável. Às vezes a gente acha, não, vou investir na média das ações, porque aí eu não vou dedicar muito tempo. E, pô, será que eu vou conseguir a rentabilidade média? Já que a média, só que aquela média é porcaria, né? Principalmente porque aqui no Uhum. Brasil a gente não tem um critério qualitativo para o índice, né? Nos Estados Unidos, o S&P 500 é difícil bater, porque você pega só as 500 maiores empresas americanas lucrativas, que deram lucro nos últimos trimestres. Mas no Brasil não tem esse critério. Então tem empresa super endividada, tem empresa dando prejuízo pra caramba que está no meio lá. Então acaba que a média ela puxa a gente para baixo, meio que uma gravidade, né? E se eu fizer essa seleção individual, acaba ficando bem mais fácil esse processo.
E olha só, você está com uma rentabilidade de cerca de 22% em 5, 6 Uhum. meses, superando bastante o próprio índice Bovespa nesse período de tempo. Uhum. E você ainda deve ter renda fixa na carteira. Quanto por cento Eu da sua tenho. carteira é renda fixa? Renda fixa é 40%. Olha só que loucura. Você tem 40% de renda fixa, que puxa sua rentabilidade para baixo, querendo ou não, e você tem Sim. 60% de renda variável, lucra nas altas e nas quedas da bolsa, consegue uma Uhum. rentabilidade maior que das ações, parece bruxaria, mas não é, né? É método. É o método que a gente traz do exterior para cá, que você implementa e está Sim. tendo resultado. Que joia. Eu comecei com 50-50, mas Uhum. no meio do caminho eu achei, o teste do travesseiro eu fiz, e eu achei que conseguiria aumentar um pouquinho mais a variável. Aí eu tirei 10% da renda fixa e distribuí entre os outros da renda Uhum. variável. Não, maravilha, 100%. E teve alguma coisa que passou na sua cabeça, Gabriel, antes de entrar no programa, que te dizia assim, poxa, não entra, pega esse valor aqui, investe. Sei lá, tinha alguma coisa que passava na sua cabeça? Eu tinha um pouco de receio, sim, porque eu nunca tinha feito nada igual, né? Uhum. Eu estava na renda fixa e eu nunca tinha me aprofundado muito nos investimentos, não tinha muita experiência, então eu tinha, assim, um receio de entrar, mas algo me disse que era a coisa certa a fazer e eu fui adiante. Que idade que você tem, Gabriel? Tenho 18 anos. Caraca, 18 anos já lucrando tudo isso. Já começando essa jornada. Cara, parabéns por despertar cedo. A maioria das pessoas tem certeza que vai assistir a gente aqui, vai dizer, caraca, e se eu tivesse começado com 18 anos, como é que ia estar minha vida hoje? E você começando assim, essa jornada cedo, acaba que você tem um grande fator a seu favor, que é o tempo, né? Sim, sim. Poxa, que joia, parabéns. E uma última pergunta, Gabriel. Que dica que você daria para o Gabriel no passado ou para alguma pessoa? Estou tentando só materializar para ficar mais fácil para você. Uma pessoa que já decidiu que quer implementar o método investidor sempre em alta, quer lucrar nas altas quedas da bolsa, está escutando aqui as suas palavras e está inspirado com o seu resultado. Sim. Que dica você daria assim para essa pessoa? Olha, eu diria para seguir o método, fazer a planilhazinha, organizar tudo, ter os ativos que você tem interesse, todos anotadinhos, ficar de olho neles, também não ficar olhando o tempo todo os analistas e tal, o mercado, porque isso vai te deixar um pouco confuso, porque você vai ver que eles vão dizer que tal ação é a melhor do mês, aí ela sobe, mas logo depois ela despenca e você fica, pô, não vale a pena ficar olhando. E também não ficar ligando muito para aquelas variações durante a semana, durante o mês. Acontecem, não ficar achando que o método não está funcionando porque em algum momento, 2, 3 semanas, ele caiu, mas acontece. A renda variável tem esses momentos e com o tempo você vai perceber que vai funcionar. O problema da renda variável é que ela varia, mas também é o benefício, né? É, sim, com É o problema e certeza. a solução. É, é o melhor benefício dela, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. Cara, que joia. Parabéns pelo seu resultado, prazer falar com você. Parabéns pelo seu comprometimento, por despertar para isso cedo, para sua família, para seus pais, a sua mãe de lá e apostar Uhum. em você. Daqui a pouco você vai estar devolvendo muitas vezes esse valor aí para ela que ela está investindo Então, no seu conhecimento. é verdade. Vai que joia. Um Prazer prazer, falar foi com um você, prazer. Gabriel. Tudo é bom, tá? Obrigado pela disposição de estar aqui esperando várias outras pessoas. Tá certo. Obrigado. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Abraço.